Oi pessoal, bom, como vocês já devem ter visto aí no enunciado do vídeo, é uma pálpebra luz. Essa técnica na realidade eu gravei assim meio sem intenção. Enquanto eu tava passando a técnica para uma aluna, eu achei que o resultado do vídeo ficou legal, decidi colocar aqui o áudio e postar para vocês, tá? Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo um pouco mais explicativo, narrado, com mais detalhes, deixa aqui nos comentários pra mim, que daí eu gravo mais, com muito prazer pra vocês, com outras técnicas, tá? Esse ainda não ficou rico em informação e tal, porque na realidade é um vídeo teste, então se vocês gostarem mesmo do estilo do vídeo, eu gravo outros com um pouco mais de conteúdo, com um pouco mais de detalhe, tá? Bom, aí eu já tô iniciando a técnica, eu inicio com a pele pronta, tá? Então, eu prefiro começar a maquiagem com a pele pronta já, tenho gostado bastante. Então, tô definindo a sobrancelha dela, corrigindo ali as poucas imperfeições com a pastinha da Colourpop, na cor Taupe, se eu não estiver enganada, que é um marronzinho mais acinzentado, e defini com a camuflagem da Maquia na cor Taupe também. E já aproveitei e preenchi ali toda a pálpebra móvel dela, pra gente trabalhar nosso esfumadinho em cima dessa camuflagem. Lembrando que é bem pouco produto, tá, gente? Excesso de produto nessa hora prejudica nosso esfumadinho. Ainda mais sendo um produto mais denso. Em seguida, escolhi ali a paleta da Atelier Paris, essa é a T5. É uma das minhas preferidas para esfumado, ainda mais pela tonalidade, eu adoro esfumado quente. Então, eu comecei com um tonzinho de laranjinha, de marrom alaranjado que tem nessa paleta. É bem pigmentado. Então, a gente vai trabalhar aí todo esse côncavo bem esfumadinho. Tô trabalhando um esfumado mais arredondado, que é o que valoriza mais o olhinho da Tayane. Então, o formato aí do esfumado vocês podem adaptar de acordo com o olhinho da modelo que vocês estiverem maquiando, tá? É um trabalhinho de côncavo padrão, na realidade, sem muito segredo. O importante é ele tá bem esfumadinho, porque a pálpebra luz, ela é uma técnica mais delicada. Em seguida, eu vou aplicar o marronzinho mais escuro da mesma paleta. Inclusive o meu ali, se vocês estiverem vendo, ele tá todo quebradinho. Mas é um marronzinho, é uma tonalidade de marrom que eu gosto bastante. Ele é bem pigmentado. E é um tonzinho coringa, assim, pra qualquer tipo de esfumado ou qualquer fundo que vocês optarem em colocar. Ele vai combinar tanto com tons quentes ou com tons mais frios. Então, eu vou fazer o cantinho externo do olho dela. Em seguida, eu vou fazer o cantinho interno e vou fechar o côncavo. Eu vou ir deixando ali o meinho do olho dela mais ou menos limpinho, mas não é uma intenção, não, tá? É mais pra gente poder, pra eu poder visualizar exatamente onde é o meio da pálpebra dela, que é onde a gente vai iluminar. Então, ali eu tô fazendo o cantinho de dentro e logo após eu vou fechar o côncavo. O fechar o côncavo ali não é uma regra, tá? Então, vocês podem ver que vocês vão ver pálpebra luz, que tem um meinho ali limpinho, sem sombra escura. Ficaria aí até mais ou menos onde eu já apliquei essa sombra. Ou fechar o côncavo, que é o que eu vou fazer em seguida. Eu vou fechar com todo esse marrom escuro o côncavo dela, só deixando esse meinho limpinho aí, mais ou menos, pra ter uma noção de onde é o meio. As duas formas estão corretíssimas, são efeitos diferentes apenas, são acabamentos diferentes, tá? Em seguida, depois de fechar o côncavo, eu só vou adiantar um pouquinho aqui do áudio pra vocês, porque a parte onde eu tô limpando com o corretivo o meinho ali da pálpebra dela, passou muito rapidinho porque eu precisei cortar um pedacinho desse vídeo, que a gravação não ficou boa. Então, eu vou usar um pouquinho, só uma sujeirinha de corretivo pra dar uma limpadinha no centro da pálpebra dela, que é onde eu vou aplicar o pigmento. Então, eu só tô adiantando pra vocês o que eu fiz pra vocês não ficarem confusos depois, porque vai passar bem rapidinho, tá? Então, aí eu vou fechar o côncavo dela com esse marrom, sempre tomando bastante cuidado com o acabamento. Como eu disse, a pálpebra luz, ela é uma técnica bem delicada, embora eu esteja usando cores quentes e cores escuras, mas ela é uma técnica bem delicadinha. Então, você pode adaptar, se você quiser mais leve, de repente para uma noiva, e adaptar os tons de marrom, colocando marrons mais clarinhos e cuidando bastante do acabamento para deixá-la mais suave. E sim, é uma técnica que eu uso bastante para noiva e fica bem bonito. É lógico, sem um gatinho e tal, mas fica bem bonitinho, fotografa muito bem essa técnica. E ela é bem fácil de adaptar para a maior parte dos formatinhos de olhos. Então, é uma técnica bem coringa.
Aí, ó, cuidando bastante, eu vou replicando. Esse pincel que eu tô usando é o 132, acabei não falando do pincel, né? O do primeiro marrom, mais laranjinho, eu tava usando aí onde eu limpei a pálpebra. E em seguida, eu já vou aplicar o pigmento. Esse pigmento é um pigmento da Bitarra. E esse pincelzinho é um pincelzinho da Macrylan. E em seguida, eu vou aplicar esse glitter, que também é da Bitarra, que é um glitter dourado com uns reflexos esverdeados. Eu não me lembro da numeração desses pigmentos, mas eu deixo aqui no bloco de notas do vídeo pra vocês, aqui na descrição do vídeo mesmo, a numeração desses pigmentos. É que eu tava falando do pincel, o pincel que eu usei pro laranja, pro primeiro tom de marrom, foi o 135 da Demi Cup, e o que eu usei pro tom de marrom mais escuro foi o 132, tá? Bom, aí eu já tô no delineadinho, tô usando o delineador da Inglot com o pincel de delineada da Makeup, que é um chanfrado, mini chanfradinho, ele é bem petitico, bem preciso, que eu deixo aqui pra vocês também a numeração, porque desse pincel eu não me recordo. Então eu começo aí na pálpebra móvel, defino toda a pálpebra móvel, tô fazendo um delineado médio no olhinho dela, porque valoriza bastante o olhinho da Tayane, e em seguida eu vou puxar o nosso gatinho, né? Lembrando que o delineado, ele precisa estar delineado bonito, ele é bem pretinho, ele é bem, os traços bem definidos, pontinha bem fininha, então ele tem que estar sempre perfeitinho, principalmente para essa técnica, embora essa técnica não seja um padrão ter delineado, tá? Você pode muito bem terminar ela sem delineado, apesar, e falando nisso, tá se usando bastante técnicas de um modo geral, num olho mais glam, assim, sem delineado gatinho, sem delineado nenhum. Somente com cílios mais pesados, uns cílios mais encorpados. E um pouquinho de delineado ou de sombra preta na raiz do cílio, só para dar aquele acabamento para os cílios postiço bonito. Em seguida, eu já vou iluminar embaixo da sobrancelha dela. Tô usando o pigmento 107 da Bitarra. Para iluminar, ele tem um fundinho dourado, que fica bem bonito pra tonalidade de pele da Tayane. E tô passando aí só no ponto alto, tomando bastante cuidado com o meu esfumado. E também pra não deixar nenhuma marquinha. Agora a gente vai fazer o lado inferior dos olhos. Eu tô usando o Claw Makeup da Catarine, o Adjuster escuro, com um pincelzinho lápis. Esse pincelzinho, ele é da Maria Margarida, que não tem numeração. Porém, ele é o único pincel lápis que a Maria Margarida tem. Então, eu tô passando essa pastinha nos dois cantinhos, no canto interno e externo, juntando bem ali com o delineado. E vou deixar o meio aí do olhinho um pouco mais limpo, porque eu vou fazer um detalhe de luz também aí na parte de baixo. Então, eu vou trabalhar só nos dois cantinhos mesmo. Vou deixar esse meio mais limpo. Sempre quando trabalhar com pastas ou com produtos cremosos para fazer fundo, procura sempre esfumar bastante, para que ele não fique marca, para que não fique nenhum tipo de marcação depois que você aplicar a sombra, independente da tonalidade da sombra. Então, eu tô aplicando um marronzinho mais escuro, da paletinha que a gente já usou lá em cima, e eu vou preencher toda essa região da pastinha aí que eu usei com essa sombra marronzinha. Então, toma bastante cuidado para você colocar uma quantidade de sombra razoável, para que não fique aparecendo, né, nada dessa pastinha no fundo. Ela vai servir ali mesmo só para potencializar o nosso marrom, para deixar ele mais pigmentadinho e consecutivamente também durar mais, ficar mais bonito nos olhos. Sempre juntando bem a parte de cima com a parte de baixo. Continuo deixando ali o meinho limpo, que é para a gente trabalhar depois um pouquinho do pigmento e do mesmo glitter que a gente usou lá em cima, e fazer ali um pontinho de luz também na parte de baixo, que vai deixar um aspecto e um acabamento bem bonito para essa técnica. Em seguida, eu vou usar um pouquinho do marrom alaranjado embaixo desse esfumado, bem embaixo mesmo na pele, para dar um ar de esfumadão mesmo, para deixar o esfumado mais sem definição, com nenhum tipo de definição na realidade, e também para fazer esse esfumado dando continuidade ao esfumado de cima, bem arredondadinho no final, que não é uma regra também, né, como eu já disse para vocês, pode ser também um esfumado mais alongado, vai depender muito aí do formato de olho da tua aluna, da tua cliente, da tua modelo, enfim, que você estiver utilizando ali na hora. Então, deixa ele bem esfumadinho, para dar um acabamento bem bonito para esse olho, que independente, mesmo tendo
delineado gatinho, com relação ao esfumado, é um esfumado bem neutro, é um esfumado bem suave. Em seguida, eu tô aplicando aí delineador em gel. É o mesmo delineador que eu fiz o delineado gatinho, o Inglot 77, na linha d'água dela, só na linha d'água mesmo. Não tô descendo, não tô fazendo nenhum tipo de borradinho, só tô preenchendo a linha d'água mesmo, pra deixar essa linha d'água mais escurinha, mais definidinha. Para dar acabamento para esse delineador, eu vou usar um pouquinho de sombra preta só na raiz do cílio, mas aí tem que ser mais preciso mesmo, para deixar só na raiz dos cílios, para dar acabamento aí pro delineador que a gente aplicou na linha d'água. Aí nesse caso aí eu já vou emendar. Aí eu não deixo esse meinho limpo, eu vou emendar os dois lados. Faço toda a extensão do canto inferior dos olhos dela com um pouquinho de preto. E vou fazer ali aquela brincadeirinha com os mesmos pigmentos que eu usei para fazer o iluminado de cima, que é o pigmento da Bitarra, que eu não me lembro a numeração, que eu vou deixar aqui para vocês aqui embaixo, e também depois um pouquinho do glitter, só para fazer continuação e para dar um acabamento, um detalhezinho aí que também não é regra para pálpebra luz. Você pode deixar um esfumado normal, convencional aí na parte de baixo, que também vai ficar bem bonito, mais pesado ou mais leve, aí vai depender do acabamento que vocês querem dar. E vou finalizar com máscara e um cílios postiço bem volumoso, bem grandão, do jeito que vocês viram na foto de início, tá? Bom, gente, para essa técnica é isso. Então, lembrando que esse é um vídeo teste, só para saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, gostam desse tipo de conteúdo, gostaram da forma com que ele foi gravado. Então, se vocês gostarem, deixem aqui para mim nos comentários ou me manda inbox ou direct, que só para eu saber se vocês gostaram de fato, que daí eu gravo mais, tá bom? Espero demais que vocês tenham gostado, quero muito fazer mais vídeos assim, só preciso ali me ajeitar com os moldes, tá bom? Então, um beijo e me sigam lá no Instagram também, @PamelaLemosMakeup. Beijão!